O assunto que nós queremos tratar com os irmãos, na permissão do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Nós começamos esse dia aqui reunidos no nome do Senhor. O nosso ardente desejo é que esse dia não terminasse aqui, mas que nós terminássemos esse dia ali. Essa é a nossa esperança. Quando será, nós não sabemos. Que vai acontecer isso, a Bíblia nos afirma, e a nossa fé está depositada no que a palavra de Deus nos coloca diante dos nossos olhos. Mas nós gostaríamos mesmo de terminar esse dia, não esse grupo apenas reunido, mas toda a igreja reunida ali, na casa do Senhor. Os cristãos somos acusados de não focar muito a nossa vista nessa vida. Mas nós temos bons motivos para isso. E o maior deles, e o mais significativo, e o mais importante deles, é que o Senhor vem. Pode ser agora, pode ser daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Estamos preparados para encontrá-lo? Nós gostaríamos de olhar esse assunto, porque muitos cristãos pensam que, como já são salvos, estão preparados para a volta do Senhor. Essa não é a única coisa que nós temos que fazer, e temos que pensar na nossa salvação quanto a estarmos preparados para o encontro do Senhor. Porque a Bíblia diz que é possível que cristãos se afastem dele envergonhados na sua vinda. Ter a salvação é o primeiro passo, mas não é o único. Viver uma vida de santidade é outro requisito. Trabalharmos para o Senhor é outro requisito, que nos preparará não apenas num aspecto, mas totalmente para encontrarmos com o Senhor e para sentirmos aquele prazer de ver o nosso amado, o amado da minha alma. O que mais que a noiva deseja, a não ser encontrar com o seu amado? Estamos nos preparando para isso? Estamos preparados já para isso? Que a palavra do Senhor, que nós vamos considerar nesse dia, mostre para nós onde é que nós estamos falhando, para estarmos plenamente preparados para o dia e a hora. Só o Senhor sabe. Mas qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa parte? É estar de malas prontas. Eu não sei quantos conheceram aqui um servo do Senhor que trabalhou durante muito tempo naquela área de São Joaquim da Barra, norte do estado de São Paulo, e depois Uberaba, seu Guilherme Maxwell. O nome dele na verdade é William Maxwell, mas nós conhecemos como Guilherme, né? Foi meu segundo pai na fé. Nos últimos 15 anos da sua vida, a gente chegava para ele e perguntava: seu Guilherme, como é que o senhor vai? Querendo saber da saúde dele, né? A resposta dele é: estou de malas prontas. Como era gostoso ouvir essa palavra, de malas prontas. Ele não sabia o dia, a hora, o mês, o ano, mas a parte dele estava feita, as malas estavam prontas, e qualquer hora que o Senhor viesse, estava de malas prontas. Estamos nós de malas prontas também, aguardando a vinda do Senhor? Essa é a nossa bendita esperança? Vamos considerar alguns versículos da palavra de Deus. Na carta a Tito, capítulo 2, nós encontramos estas palavras: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando
O quê? A melhoria do governo agora que o quê? Assumiu? É isso que nós aguardamos? O negócio vai de mal a pior. É trocar 6 por meia dúzia. Não é isso que nós botamos a nossa esperança, não. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: quando a Bíblia usa a palavra esperança, ela usa num sentido diferente do que nós usamos no nosso dia a dia. Quando você diz assim, eu espero que isso aconteça, você está expressando o seu desejo que isso aconteça, mas você não pode afirmar com certeza se isso vai ou não acontecer. É o seu desejo, mas se vai ou não acontecer, não sei. Quando a Bíblia usa a palavra esperança, ela não fala de uma incerteza na ocorrência do fato, ela apenas salienta uma indeterminação do dia, mês, hora, etc. Isso não nos pertence quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. E por isso esperança, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista de Deus, é uma esperança completamente diferente daquela que nós experimentamos no dia a dia. É algo certo, isso vai acontecer, eu só não sei quando. Então eu estou aguardando a bendita esperança. Vai acontecer, eu só não sei quando. É um sentido completamente diferente daquele usado no nosso dia a dia. O escritor da carta aos Hebreus, apresentando também esse fato, ele diz: aos homens está ordenado. E quem foi que ordenou que homens devem morrer? Foi Deus que ordenou. Na verdade, ele avisou o nosso primeiro pai, Adão, lá no jardim do Éden: você comer deste fruto que eu estou te proibindo, certamente morrerás. Depois a serpente veio com aquela lorota toda no ouvido dele, né? Não vai morrer nada, você vai ser igual a Deus e tal. Ele criou e a mulher criou na palavra da serpente, não, mas Deus já tinha ordenado: não coma, porque certamente morrerás. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o que vem? Volta, reencarna, morre de novo, reencarna, morre de novo, é isso? Não. Depois disso vem o juízo. Por que a gente morre? Porque a morte é o salário do pecado. Morrer como resultado do nosso pecado, sem termos acertado as nossas contas com Deus, depois disso vem juízo. Juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, e lá na cruz realizando um único sacrifício perfeito, que não precisou ser repetido, que não precisou ser renovado, que nunca precisou ser melhorado, a ponto de ele poder dizer lá na cruz do Calvário: está consumado. E isso significava dizer: tudo o que precisava ser feito para a sua salvação foi feito. E quem crê no sangue que eu estou derramando e no sacrifício substitutivo que eu estou fazendo em prol dos homens, quem crê nesse sacrifício vai ter a sua conta liquidada diante de Deus. Está consumado, além de mostrar a realização plena, a consumação de uma obra para a qual não precisava ser feito nenhum acréscimo. Também Cristo usou ali na cruz um termo contábil que indica quando uma conta foi liquidada, paga, quitada, e agora nenhum pagamento mais necessita ser realizado. Está consumado. Uma vez ele fez esse sacrifício. O escritor da carta aos Hebreus coloca muito bem a diferença e mostra a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios lá do Velho Testamento, que precisavam ser repetidos, e mesmo após serem repetidos periodicamente e de vez, não de vez em quando, mas de vez em sempre repetidos, o escritor diz:
sangue de todos e de bodes nunca pôde remover pecados, mas o sangue de Cristo, derramado uma única vez, é suficiente até hoje, quase 2000 anos depois, para remover, perdoar, liquidar pecados e justificar-nos perante Deus. Mas depois de ter feito a sua obra substitutiva, o versículo diz: uma vez que ele ofereceu-se para sempre para tirar pecados, ele aparecerá segunda vez. E a certeza dos escritores neotestamentários é que, tão certo como foi a sua primeira vinda, cumprindo profecias que foram feitas lá nos livros veterotestamentários, do Velho Testamento, tão certo como ele cumpriu aquelas profecias que falavam da sua primeira vinda, tão certo como isso será a sua segunda vinda. Só que agora com finalidade diferente. Na primeira vinda, o que ele veio fazer? Realizar uma única oferta para liquidar nossa conta, saldar nossa dívida diante de Deus. E a primeira vinda, ele foi eficiente, porque o seu sacrifício cumpriu exatamente o objetivo a que ele se propôs. Tão certo como foi a sua primeira vinda, vai ser a sua segunda, só que agora com uma finalidade diferente. Na primeira ele veio resolver o problema dos nossos pecados, na segunda ele virá aos que o aguardam para a salvação, e agora sem pecado. Isso não quer dizer que ele veio a primeira vez em pecado, quer dizer que a primeira vez ele veio para resolver o problema do pecado, e agora a segunda vez ele não virá para tratar o problema do pecado, porque esse já foi tratado. Ele virá agora para os que o aguardam para a salvação. Tão certa como foi a primeira vinda, a palavra de Deus nos dá a esperança. Lembra que esperança não é será que vai acontecer? Esperança é isso vai acontecer, eu só não sei quando. Eu só não sei quando. Com finalidade diferente. Afinal de contas, a própria promessa dele foi: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi. Quando é que ele foi preparar lugar para nós? Lá na cruz. Lá na cruz ele preparou lugar. E lá na cruz ele ganhou o direito para nós que cremos nele como nosso Salvador, de termos a certeza de um lugar reservado para nós. E quando eu for e vos preparar lugar, e depois de preparar lugar lá na cruz, ele se ausentou e foi para a casa do Pai, e está lá, dando o retoque final no nosso lugar, fazendo os últimos preparativos para o lugar que ele preparou para cada um daqueles que já tem colocado a sua fé, sua confiança e a sua esperança nele, e só nele, e nada mais. Mas ele prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa promessa, será que é a promessa de um candidato a qualquer cargo público em cima de um palanque em época de campanha eleitoral? Porque nós estamos acostumados a ver os candidatos a cargos públicos em época de campanha eleitoral subirem em palanques e fazer inúmeras promessas. E os nossos políticos, eles têm um problema sério, porque depois que eles são eleitos, eles sofrem de uma amnésia e eles não se lembram mais das promessas feitas em época de campanha eleitoral. Interessante, né? E eu pensei que eram só os políticos de São Paulo, mas acho que os do Paraná também são assim, né? Gente, essas não são palavras de um candidato em campanha eleitoral. Essa é uma promessa do Deus que não pode mentir, daquele que não simplesmente afirmou eu falo a verdade, mas ele disse eu sou a verdade. Lembra-se de quando ele falou isso? Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade. É muito mais do que falar a verdade. Você fala a verdade, mas fala de vez em quando. Mas fala mentira também, né? Pois é, eu também sou assim, viu? A gente fala a verdade, mas fala também coisas que não são verdade, não é? Jesus não disse, eu falo a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E por ser a verdade, entenda isso como parte da essência do seu caráter. Aquele que é a verdade, ele não simplesmente fala a verdade, mas quando ele fala só a verdade. E ele fez uma promessa, e essa promessa está em pé ainda hoje. Qual é a promessa? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ela está de pé. Pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Ele prometeu, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Um dia perguntaram para um grande evangelista norte-americano chamado Dwight Lyman Moody, mais conhecido pelo sobrenome Moody, como era o dia a dia dele. A pessoa que perguntou queria saber qual a rotina diária, quanto tempo ele se dedicava à oração, quanto tempo ele se dedicava ao estudo da palavra, quanto tempo ele pregava, quais eram os dias que... Como é o seu dia? A resposta de Moody foi: eu vivo cada dia como se fosse hoje o dia que o meu Senhor vai cumprir a promessa dele. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Sabe que isso faz diferença na maneira como nós conduzimos a nossa vida? Domingo à tarde, domingo à noite, as pessoas estão olhando no relógio, estão pensando, minha agenda para segunda-feira tem uma reunião logo de cara lá na empresa, depois na terça à tarde eu tenho que atender um cliente assim, depois na quarta-feira, pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Você faz a sua agenda para a semana com esse pensamento? Segunda-feira eu vou fazer essa reunião, se ele não vier até lá. Terça-feira à tarde eu tenho que atender esse cliente, se ele não vier até lá. Quarta-feira tem uma prova na faculdade, se ele não vier até lá. Faz diferença se nós encaramos a vida dele a qualquer instante na confecção da nossa agenda. Faz diferença a maneira como nós vamos conduzir a nossa vida, se eu tenho certeza de que ele vem. Talvez haja muito crente dizendo, ele vem, mas senhora, agora que saiu aquele carro no consórcio que eu estava pagando tanto, deixa eu usar o carro um pouquinho, né? O senhor está quase saindo da minha casa, mas então, para entregar, está no... Espera um pouquinho só. Faz diferença se eu conduzo a minha vida não só na certeza, mas na expectativa de que o Senhor vem e vem a qualquer instante. Quando a gente pensa em estudar assuntos futuros, cronologia, a escatologia, a gente pensa assim, nossa, mas esse é um assunto assim muito seu Peter não está aqui, né?
Eu sei que ele é um especialista nessa área. Aí a gente pensa assim, isso é para o seu pé, estudar escatologia. Não é? Em outras palavras, a gente pensa assim, é muita areia para o meu caminhão isso, não é? Sabe que o Espírito Santo coloca diante de nós uma outra ideia? Quando o apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito Santo a escrever as 13 epístolas que nós temos na nossa palavra, na nossa Bíblia, o Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo para escrever essas epístolas em blocos. E nos 13 anos do seu ministério tão curto, ministério escrito, ministério falado, ao vivo e a cores, durou um pouquinho mais. Mas seu ministério escrito foi cerca de 13 anos. Mas ele não escreveu as 13 cartas de uma vez só. Elas foram escritas em blocos e em épocas diferentes. Entre os anos 50 e 55 da era cristã, o apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito Santo a escrever as 2 epístolas aos Tessalonicenses, que nós chamamos de epístolas escatológicas, porque elas tratam de acontecimentos futuros. A primeira epístola fala do arrebatamento da igreja, com mais detalhes, né? E o capítulo 4 é o capítulo que mais informações nos fornece acerca do arrebatamento da igreja. E a segunda epístola trata da outra vinda do Senhor, quando ele vier implantar o seu reino milenial aqui na terra. Elas tratam de acontecimentos futuros. Entre os anos 55 e 60 da era cristã, o Espírito Santo orientou o apóstolo a escrever as chamadas epístolas que tratam do Evangelho. Por isso elas são denominadas evangélicas. A epístola aos Gálatas e aos Romanos, que tratam por excelência da, vamos dizer assim, teoria do Evangelho, da doutrina do Evangelho, não é? E as 2 cartas aos Coríntios, que tratam do Evangelho na prática, como ele é vivido, como ele é experimentado, como ele transforma vidas e o que ele vai produzir, que tipo de vida, de estilo de vida ele vai produzir. Então, 4 epístolas evangélicas, 2 que tratam de teoria, 2 que tratam de essencialmente prática do Evangelho. Uma exceção possível, existe uma certa controvérsia quanto à datação da epístola aos Gálatas. Há alguns estudiosos que dizem que ela foi escrita antes do ano 50 da era cristã. E aí é possível então colocá-la implantada, mas eu vou colocá-las ali junto com as epístolas evangélicas, porque ela trata do mesmo assunto. Entre os anos 60 e 65, o apóstolo Paulo escreveu na prisão em Roma, quando ele esteve preso a primeira vez em Roma, e Lucas registra isso no final do livro de Atos, no capítulo 28, a sua primeira prisão em Roma. E naqueles 2 anos que ele ficou preso, ele escreveu as epístolas da igreja, também chamadas de cristocêntricas, porque elas têm Cristo como o centro, como tema central. São as epístolas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, e uma epístola particular endereçada a um amigão dele, né? Que muitas vezes o recebeu em casa, na cidade de Colossos, ao seu amigão e irmão na fé também, Filemão. E finalmente, fechando o seu ministério escrito, mais ou menos no ano 65, 66 da era cristã, Paulo escreveu as chamadas epístolas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito, encerrando o seu ministério escrito. Agora, por que eu coloquei esse quadro que mostra cronologicamente as epístolas escritas por Paulo? Porque esse quadro mostra qual deve ser a experiência na nossa vida de conhecimento das verdades que Deus quer que nós saibamos. Na ideia de Deus, escatologia é algo muito complicado apenas para os cobras, para aqueles que têm já 30, 40, 50 anos de fé cristã e que se aprofundaram na palavra de Deus. É essa a ideia que Deus tem de escatologia? Foram as primeiras epístolas que o apóstolo escreveu. E sabe por quê?
Porque Deus está colocando diante de nós. Se você não tinha prestado atenção nisso, presta atenção agora e pensa. Começar a vida cristã tendo a certeza de que o Senhor vem e que pode ser já, faz uma diferença incrível. Isso é coisa para a gente aprender e meditar e pensar e crer só depois de 40, 50 anos de fé cristã. Não. É para começar a vida cristã. Você tem dois olhos, não tem? Então presta atenção nisso. Um olho aqui, nas coisas dessa vida. O outro ali nas nuvens. Porque o Senhor vem. Um olho aqui nas coisas dessa vida. Você tem que cuidar das coisas dessa vida. Você tem que ser um bom pai, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom filho, tem que ser um bom funcionário, tem que ser um bom patrão. Aliás, seja o melhor nessas áreas. O melhor. Cuida das coisas dessa vida para que esse cuidar seja um testemunho da sua fé no Senhor e do que Ele pode fazer numa vida. Mas não bote os dois olhos nas coisas dessa vida. Um só. O outro ali. O Senhor vem. E começar a vida, um olho aqui e o outro olho ali, faz toda a diferença. Vai nos acostumar com essa ideia de que o Senhor vem. Os anos vão se passar, talvez, pode ser hoje, pode ser agora, mas se os anos passarem, não deixe esse olho cair não, aquele crente de farol baixo, os dois. Estou igual o Severo. Como é que é? Estou igual o Severo. Mas um olho só um olho caindo aqui, o outro bem alto. É só um. Quando os dois olhos se abaixam, nós esquecemos que o Senhor veio. E aí nós começamos a cuidar só das coisas dessa vida. Quando os dois olhos se erguem, sabe o que o apóstolo Paulo precisou dizer no final da segunda carta aos Tessalonicenses? Esses meninos aqui devem ter um apetite danado, né? Tem não, né? Pois é, mas o apóstolo Paulo falou assim: eu acho que esse menino aqui está com os olhos nas nuvens, né? O Senhor vem. E é ótimo. Mas se você não quer trabalhar, espera a vinda do Senhor de estômago vazio. E aí não dá não, né? Aí não dá não. Lembra do que o apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo? Se alguém não quer trabalhar, também não. Mas para trabalhar eu preciso de um olho nas coisas dessa vida, mas o outro olho lá, porque o Senhor vem. Um olho lá no seu curso, na sua faculdade, mas o outro lá porque o Senhor vem. Um olho cuidando da sua família, seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, mas o outro olho lá porque o Senhor vem. Esse equilíbrio na vida cristã é essencial, é importante para cada um de nós. Nem os dois olhos aqui, nem os dois olhos ali, um aqui e o outro ali. Meus queridos, eu queria destacar isso para vocês. Estudar escatologia não é só para quem tem 40, 50 anos de fé cristã. Nossas crianças deveriam ser ensinadas que o Senhor vem. Nossos jovens deveriam aprender a fazer as suas escolhas. Namoro, noivado, casamento, emprego, curso na faculdade. Deveriam aprender a fazer essas escolhas baseado no fato de que o Senhor vem. Os mais velhos deveríamos fazer as nossas escolhas também certos de que o Senhor vem. É algo que deve estar no início da nossa fé cristã, diante dos nossos olhos, porque o Senhor vem mesmo, Ele prometeu, e Ele não vai deixar de cumprir isso não. Eu só não sei o dia, a hora, o mês e o ano, mas eu sei que Ele vem, porque Ele falou
Ele prometeu, e Ele não vai deixar. Ele próprio disse: das minhas palavras, nenhum i ou um tio vão cair por terra sem ser cumpridas. Oh, meus queridos, que nós saímos aqui, se nós vamos esquecer tudo mais que for dito aqui nesse dia, que nós saímos com esse pensamento: o Senhor vem. O Senhor vem. A Bíblia menciona 3 vindas do Senhor Jesus aqui à terra. Não estranha, não? Vai por isso aí, já vem no canal de São Paulo falando de 3 vindas. A Bíblia fala de 2 vindas, né? É só uma maneira didática de me referir. Uma para nós é passar. Essa coluna aqui, está em verde aqui, essa vinda do Senhor aqui à terra já é passado. Onde foi? Lá em Belém. Ele nasceu. Para que ele veio? Ele veio para morrer. E morrendo ali na cruz para resolver o problema do nosso pecado, e ele já fez isso uma vez para sempre. Quando foi? Os homens acharam tão importante essa vinda dele, até mesmo os não cristãos, eles falaram assim: vamos considerar o ano do nascimento dele como o ano 0. E os homens, até mesmo historiadores ateus, propuseram isso, tomar como referencial o ano do nascimento do Senhor Jesus aqui, como homem, porque como Deus ele já existia, como homem ele nasceu. Ano 0 da era cristã. Para quem ele veio? Para todos. Porquanto a graça de Deus, nós vimos lá agora há pouco em Tito 2:11, se manifestou o Salvador a todos os homens. Deus amou ao mundo de tal maneira. E não tem essa ideia que está entrando no meio evangélico com uma força que a gente até está admirando, de que ele veio só para os eleitos, e que ele escolheu alguns. A minha Bíblia não diz isso, não. A minha Bíblia diz que Deus amou o mundo. A minha Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e todos é todos, até aqueles que o rejeitam, eles estão incluídos. E Deus os amou. Como que ele veio? Ele veio numa situação, numa situação de extrema humildade. Seu nascimento, sua vida, sua morte, extrema humildade. Agora, considerando então essa vinda que para nós já é passada, está aqui, essa coluna aqui, a Bíblia fala de 2 vindas que são ainda futuras. Então nós estamos olhando para frente, deixamos de olhar para trás para uma vinda e agora olhamos para frente, e nós enxergamos na palavra de Deus 2 vindas dele, futuras. Note bem, 2. Uma para buscar a sua igreja, está aqui, essa coluna aqui. Outra, quando ele vier instalar o seu reino milenial. 2 vindas futuras. Alguns não consideram a vinda dele para buscar a sua igreja como uma vinda, porque dizem: mas ele não vai pisar aqui na terra. É verdade, é verdade, mas ele virá a atmosfera dessa terra. Então não tem erro nenhum, teológico em dizer que ele vem para buscar a sua igreja. Ele não vai pisar aqui nessa terra como quando ele vier para instalar o seu reino milenial. Segundo Zacarias capítulo 14, ele vai descer em cima do monte das oliveiras, lá em Jerusalém. Ele não vai pisar aqui nessa terra como ele pisou a primeira vez, mas ele vem. Ele virá nas nuvens, e nós vamos subir e encontrá-lo nas nuvens,
e de lá ele vai nos levar para a casa do Pai. Ele vem. Ele vem. Agora, será uma vinda com características diferentes. Onde será? Nós vamos encontrá-lo nos ares. Ele não vai pisar aqui. Para que será? Agora não mais para resolver o problema do nosso pecado, porque esse já foi resolvido. Agora será para buscar a sua igreja. Quando será? Pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês, não sei. Mas eu tenho que estar de malas prontas e você está bem. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E qualquer de entre nós que tentar marcar o dia da volta do Senhor, vai enfiar os pés pelas mãos. E vai fazer uma coisa que não é da nossa alçada, e não está no nosso cargo fazer. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então tenhamos isso, não é? Porque houve irmãos já com boa intenção que quiseram estudar, porque isso, e juntando a profecia de Daniel com o Apocalipse, com mais não sei quando e tal, dia, mês e ano. Não. Pode ser agora, ou daqui a meia hora. Eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor vem. Para quem será? Será uma vinda especial para a igreja, a sua amada. E Ele vem para nós, é o nosso amado, e nós o veremos e encontraremos com Ele. Como será? Uma visão que só a igreja terá. Porque vai ser num piscar de olhos. Nos tempos de Paulo, não havia cronômetros como nós temos hoje, que medem até quando a gente está assistindo uma corrida de automóveis, né? Mede até milésimos de segundo, né? Paulo não dispunha de cronômetros, então ele usou a linguagem que ele usou em 1 Coríntios capítulo 15, é a linguagem do nosso ato, que é o mais rápido. Piscar de olhos. E não vai dar tempo do mundo ver Cristo, e nem a igreja subindo, porque tudo vai ser um piscar de olhos. Essa visão só nós teremos ao encontrar com o nosso amado nas nuvens e de lá levados para a casa do Pai. Nós não vamos pensar hoje, mas eu quero deixar aqui. E quando Ele vier para reinar, onde Ele virá? Ele pisará no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Para que será? Para instalar o seu reino, que numa primeira fase terá a duração de 1000 anos, e depois será o reino eterno. Quando será? No final da época da tribulação. E é bom dizer que entre a vinda de Cristo para buscar a sua igreja e a vinda de Cristo para reinar, haverá um intervalo de aproximadamente 7 anos, que será exatamente o tempo de duração da tribulação, né? A 70ª semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Para quem será? Para aqueles que o reconhecem como seu rei. Eu me lembro das palavras do ladrão, chamado bom ladrão, né? Vocês conhecem algum ladrão bom? O ladrão convertido, ex-ladrão lá na cruz, crucificado ao lado do Senhor. O que ele disse? Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sei quanto tempo me resta de vida, mas uma coisa eu quero dizer, Senhor: o tempo que me resta de vida, eu quero ser seu súdito. É para esses que o Senhor virá, para reinar junto com eles, os seus súditos. E finalmente, como ele virá? Ah, que diferença da primeira vez, quando ele veio em humildade, e da segunda vez, quando ele virá e o mundo não o verá. Mas na terceira vez, aí Apocalipse 1:7 diz: todo olho o verá,
e ele virá à frente do seu exército celestial, e não disparará nenhuma flecha, nenhuma bala, o seu exército não vai precisar fazer nada, porque com a espada que sai da sua boca, ele vai destruir o falso profeta, o anticristo, vai lançá-los no fogo eterno, vai matar os que se rebelaram contra ele e vai instalar o seu reino milenial. Nós queremos falar com vocês alguma coisa a respeito dessa vinda aqui do meio, tá? Só um esclarecimento, questão didática, né? A Bíblia fala então de 3 vindas do Senhor. Alguns não gostam de usar essa nomenclatura, 3 vindas, assusta, né? Alguns usam primeira vinda, primeira etapa da segunda vinda, segunda etapa da segunda vinda. Está tudo certo. Outros preferem dizer primeira vinda, o arrebatamento, segunda vinda. Está tudo certo. Use a nomenclatura que você quiser. Isso não é o importante. O que importa é que você saiba que a Bíblia fala de 3 vindas, cada uma com uma finalidade diferente, cada uma numa ocasião diferente. Elas são diferentes entre si. Eu sou partidário gosto muito, nós temos muita amizade com o irmão Warren, que esteve aqui com vocês no mês passado, né? O nome dele não sei se vocês aprenderam a falar o nome dele. O pessoal lá em Franca chama ele de Warren, e ele não fica bravo com ninguém. Ele fala assim: ó, você me chama do que você quiser, você me chamando para jantar na sua casa, está tudo certo. Então eu sou da mesma linha dele. Você quer dizer primeira, segunda, terceira vinda? Você quer dizer primeira vinda, arrebatamento, segunda vinda? Você quer dizer primeira vinda, primeira etapa da segunda vinda, segunda etapa? Usa a nomenclatura que você quiser. Você me chamando para jantar na sua casa, está tudo certo. Está certo? Agora, por uma questão didática, saiba distinguir e separar uma da outra, porque são vindas distintas para finalidades distintas também. Ok? Vamos seguir. Olha esse esquema e você vai ver as 2 vindas futuras um pouco mais esclarecidas. Esse slide que ele emprestou foi o irmão Otávio Trinque, que está lá em Maturéia, na Paraíba. Quando nós estivemos lá, ele mostrou para nós alguns slides que ele tinha feito. Eu falei: eu gosto muito de tratar desse assunto, me dá aqui. Ele me cedeu, então eu estou usando o material, esse slide dele. Né? Nós estamos vivendo aqui o período da igreja que está terminando. Na comparação que o apóstolo Paulo fez muitas vezes, comparando a igreja a um edifício, o Senhor Jesus está colocando as últimas telhas nesse edifício. Na verdade, acho que ele já acabou até de colocar as telhas, está lá na fase de acabamento, os últimos azulejos, o último retoque na pintura lá, e quando esse edifício estiver pronto, então ele vem para buscar. Pode ser agora, pode ser daqui a meia hora. E os fatos estão mostrando que está muito próximo a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Levados para o céu. E lá no céu a Bíblia fala 2 acontecimentos que haverá, provavelmente nessa ordem: primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Enquanto estivermos com o Senhor lá no céu, passando por esses 2 fatos aqui na terra, período da tribulação. O homem da iniquidade se revela, ele faz uma aliança com Israel, e ele permite a reconstrução do templo e novamente o estabelecimento dos sacrifícios judaicos lá no templo. Mas no meio dessa semana ele quebra a aliança, ele começa a perseguir Israel e começa a perseguir os salvos durante a tribulação, e no final desse período, na batalha de Armagedon, o Senhor vem lá dos céus. E Apocalipse capítulo 19 trata desta vinda com palavras tão
maravilhosa. Pinta com cores maravilhosas e benditas a vinda do Senhor à frente do seu exército para instalar o seu reino milenial aqui na terra. O arrebatamento é a primeira vinda futura que a Bíblia fala, mas a segunda está aqui, no final da tribulação, quando ele vier instalar o seu reino durante o período de 1000 anos. Arrebatamento, vinda para reinar. Segunda vinda, se você quiser chamar assim, terceira vinda. A Bíblia coloca diante de nós essas duas vindas futuras. Olha mais uma vez o versículo de Tito, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou vendo alguns irmãos ali, irmãs anotando. Se você quiser depois copiar esses slides, traz um pendrive aí, copia os slides, leva para casa para estudar, tá? Às vezes se não dá tempo de copiar tudo aí, pode copiar os slides. Se servir para você, não são grande coisa, eu não sou uma expert em informática, mas se servir para te ajudar no estudo da palavra, leva para estudar em casa. Olha essas duas vindas sendo mencionadas no mesmo verso. Aguardando a bendita esperança. O que é essa frase, essa expressão, a bendita esperança? Ao que ela se refere? Ao arrebatamento da igreja. Essa é a esperança do cristão. Como eu disse no início, não é a esperança de uma melhoria de governo, porque sai uma que está com problemas lá de caráter moral, entra o outro que está já quase sendo caçado. E se ele for impedido de governar, o presidente da Câmara já está quase preso. E se ele não puder, então, essa não é a nossa esperança. Não é de uma melhoria de governo. Não é. Nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, ele, dizendo de si, sou o mais infeliz de todos os homens, porque ele vai esperar que homens que não são salvos façam um governo para o bem da população. O que isso significa? Frustração, desilusão, tristeza. Não, a bendita esperança é outra completamente diferente. Essa é outra completamente. A bendita esperança é a vinda do Senhor, o amado da nossa alma, para buscar a sua igreja. Mas depois nós teremos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Não vou brigar com ninguém, não. Há algumas pessoas que olham para esse versículo e veem apenas uma vinda do Senhor, a vinda para buscar a sua igreja. Há outros ensinadores que veem as duas vindas do Senhor, não é? Eu prefiro esse ponto de vista. Por quê? Porque quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai manifestar a sua glória ao mundo, mas quando ele vier para reinar, aí sim, todo olho verá, e todo olho verá na sua grandeza, na sua soberania, na sua majestade, quando ele vier para reinar, não é? Então, há alguns ensinadores que veem nessas duas expressões a menção das duas vindas do Senhor: a bendita esperança para buscar a sua igreja, a manifestação da glória quando ele vier para reinar. Olha nesse esquema, as duas vindas aparecendo. Época da igreja, estamos aqui no final, aguardando a bendita esperança quando o Senhor vier para nos levar. E lá no céu, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos aproximadamente, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, quando ele vier para reinar. Ok? Você viu aí as duas vindas mencionadas num versículo. Agora veja as duas vindas profetizadas num único capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos versos 1 e 2 nós encontramos o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que é essa expressão? Traz
Quando é que nós vamos nos reunir com Ele? Quando Ele vai buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento. Mas o versículo continua falando e aparece ali no final a expressão o dia do Senhor, que é uma expressão muito usada no Velho Testamento, não se referindo ao dia do arrebatamento. Por quê? Que a gente tem essa certeza que quando os escritores, os profetas falaram do dia do Senhor, eles não estavam se referindo ao arrebatamento da igreja, porque o mistério da igreja não foi revelado aos santos do Velho Testamento. E se eles não sabiam da existência da igreja, eles também não sabiam da existência do arrebatamento da igreja. Qualquer verdade relacionada com a igreja não foi revelada aos santos do Velho Testamento. Deus utilizou como principal instrumento o apóstolo Paulo para fazer revelar uma verdade que nos tempos passados foi um mistério. O que é um mistério? Alguma coisa que Deus deixou oculto, escondido dos homens, mas que revelou nos últimos tempos, e principalmente através da pena de Paulo, a ideia de Deus. Só que era uma ideia concebida lá na eternidade passada, de fazer de judeus e gentios um único povo para si mesmo, a sua igreja. Através de Paulo, essa verdade deixou de ser um mistério para ser uma verdade revelada. Mas os escritores do Velho Testamento usaram muito essa expressão, o dia do Senhor. O que foi revelado para eles é: o Senhor veio, mas veio para reinar. Eles não sabiam da existência da igreja, e também não sabiam que a igreja seria um dia arrebatada, mas eles sabiam que no final dos tempos, nos últimos dias, o Senhor voltaria para reinar. Especialmente Isaías falou muito do reino messiânico do Senhor. Isso foi revelado aos santos do Velho Testamento. O reino, a igreja permaneceu em mistério. Então aqui nesse capítulo nós encontramos as duas vindas mencionadas: a nossa reunião com Ele, dia do arrebatamento, e o dia do Senhor. Na verdade, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo que começa depois do arrebatamento com a tribulação, inclui a vida gloriosa do Senhor no final da tribulação, inclui o milênio, inclui a batalha de Gog e Magog ao final do milênio, até o julgamento do grande trono branco. Vai ser um período de tempo em que Deus vai agir de forma direta e vai intervir na história do homem de forma direta. Por isso que esse tempo é chamado o dia de Jeová, o dia do Senhor. Nesse período de tempo está a vinda do Senhor para reinar. Não está incluída a vinda dele para buscar a igreja, mas a vinda dele para reinar. Então, nós temos aí, olha lá no diagrama, de novo, o aparecimento dessas duas vindas. Final da era da igreja, aqui, nós estamos aqui hoje, 2016, a nossa reunião com Ele, quando Ele vier buscar a sua igreja, levar-nos para o céu. E aí começa aqui o dia do Senhor, e faz parte do dia do Senhor quando Ele vier para instalar o seu reino milenial, a vinda em glória para reinar. Você já viu as duas vindas num versículo, Tito 2:11? Você já viu a vinda do Senhor, as duas vindas do Senhor num capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e agora as duas vindas do Senhor num único livro. A estrutura do livro de Apocalipse nos apresenta esse fato. Nós temos no capítulo 1, verso 18, 19, se me falha a memória, a ordem que João escreveu estando exilado na ilha de Patmos para escrever. Escreve o que você vê, escreve o que é, escreve as coisas que devem acontecer depois destas. E ele escreveu. E a estrutura do livro de Apocalipse, o capítulo 1, verso 19, é a chave para a compreensão do livro. A primeira parte do livro é o capítulo 1. Ele escreveu o que ele viu. E o que ele viu? Ele teve uma visão do Senhor glorificado. Uma visão do Senhor glorificado. Afinal de contas, o livro do Apocalipse começa dizendo revelação de
Jesus Cristo. Então, ele começa com Jesus Cristo glorificado. Depois, a segunda parte, escreve o que é. E o que João estava vivendo no final do primeiro século da era cristã, ano 96, 97, 98 aproximadamente. Ele estava vivendo o começo da época da igreja, era o primeiro século da era cristã. Então a ordem foi: escreve o que é. E o que era agora? Era a época da igreja. E nos capítulos 2 e 3 nós encontramos 7 cartas endereçadas à igreja, que são uma figura da igreja na sua totalidade. Não só no aspecto cronológico, né, da sua existência, mas são exemplos de igrejas e com os problemas e com as facilidades que nós encontramos em qualquer igreja hoje espalhada pela face da terra. O capítulo 4 começa dizendo: depois destas coisas, e aí nós encontramos o início da terceira divisão do livro, porque no capítulo 4 em diante nós lemos de acontecimentos futuros. O capítulo 3 termina com o término da época da igreja, e o capítulo 4 começa a relatar o que João viu depois que a era da igreja terminar. Em outras palavras, depois do arrebatamento, ele viu uma janela no céu. Ele ouviu uma voz que dizia: sobe para cá. E ali em figura nós vemos o arrebatamento da igreja. E todos os acontecimentos relatados depois de Apocalipse capítulo 4 são futuros, depois do arrebatamento da igreja. Então naquela expressão, sobe para cá, em figura está representado o arrebatamento da igreja. E depois nós vemos aí fatos e personagens relacionados com a tribulação. E no capítulo 19, João viu um cavaleiro montado num cavalo branco. Seu nome, o Verbo de Deus. Seu manto, tinto de sangue. À frente do exército celestial. Na boca, uma espada de 2 gumes. E ele vem para derrotar o exército da besta e do falso profeta, para lançá-los no fogo eterno, para matar os que se rebelaram contra ele. Quem é esse cavaleiro? É o Senhor. E qual é a vinda que está sendo representada ali no capítulo 19? A vinda no final da tribulação, quando ele vem para reinar. Então, se no capítulo 4 nós encontramos o arrebatamento da igreja, no capítulo 19 nós encontramos a vinda do Senhor para reinar. Dessa forma, a palavra de Deus coloca diante de nós, então, 2 vindas futuras do Senhor. Uma passada e 2 futuras. E é preciso que nós enxerguemos essas 2 vindas futuras como distintas entre si. Uma para buscar a sua igreja. E nós encontramos isso num versículo. Nós encontramos isso, essa distinção num capítulo. Nós encontramos essa distinção num livro. 2 vindas futuras, distintas entre si. Uma para buscar a sua igreja, a outra para reinar. E o intervalo entre essas 2 vindas é aproximadamente 7 anos, é exatamente o período da tribulação. Aqui no esquema, a gente vê novamente o livro do Apocalipse. A visão do Senhor glorificado, capítulo 1, capítulos 2 e 3, a era da igreja sendo representada através daquelas 7 cartas. Capítulo 4 e 5, ele vê o convite, vem e sobe para aqui, e ele tem uma visão do trono de Deus e do Cordeiro, o único foi encontrado digno de abrir o selo. Capítulo 6 em diante, começam os juízos da tribulação, e aí você tem fatos e personagens relacionados com a tribulação, até o capítulo 19, quando então é descrita a visão do Senhor em glória, à frente do seu exército, para instalar o seu reino milenial. Capítulo 20, nós encontramos a descrição do milênio. Capítulos 21 e 22,
o estado eterno, novos céus e nova terra. O mesmo livro apresenta e coloca diante dos nossos olhos as duas vindas distintas do Senhor Jesus. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual é o costume de vocês? Dar uma paradinha agora, tomar um cafezinho, né? Ninguém me falou nada, mas é isso mesmo. Então, os irmãos vão fazer uma oração para terminar ou já podemos ir tomar um café? Orar? Então, vamos ter uma palavra de oração, vamos fazer um intervalinho, toma um café, esquenta mais um pouquinho, né? Eu ainda estou falando, vocês estão aí parados, tá? Mais friozinho, né? Vamos orar então ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela coloca diante dos nossos olhos verdades tão amadas por nós, tão queridas, tão importantes, acima de todas elas, a verdade de que o nosso Salvador vem para nos buscar. Oh Pai, aquece os nossos corações com esta verdade, levanta os nossos olhos para esta realidade, porque afinal de contas pode ser agora, pode ser daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. Senhor, faz com que o teu povo esteja ciente deste fato e estejamos vivendo, preparados para o encontro do Senhor nos ares. Agradecemos-te por esse tempo estudando a tua palavra, pela comunhão que há entre os teus, por esses fatos que são tão gostosos de serem considerados. Nós te agradecemos e o fazemos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.